Meus queridos e amados irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus se faça presente e possa envolver todos nós que aqui nos encontramos. Meus queridos, hoje a gente tem o prazer de receber em nossa casa o nosso irmão Denizar. E ele traz consigo sempre, já tive a oportunidade de vê-lo trazer sempre orientações em algumas palestras, o cunho evangélico muito grande, basilado sempre nos preceitos e nos ensinamentos de Jesus, que normalmente baliza a sua palestra, a sua fala. Ele traz consigo também um livro que ele tem alguns registros de cartas consoladoras de alguns irmãos que estão na espiritualidade, que trouxe através da mediunidade o nosso irmão Denizar, os seus testemunhos, está aqui tudinho. E esses livros é bom principalmente para aquelas pessoas que gostam de fazer pesquisar alguma coisa com relação ao relato da comunicação entre os dois planos. Ele vai trazer inúmeras mensagens, de inúmeros momentos e de diversos espíritos. Consta também algumas mensagens do nosso irmão Castro Alves e de Augusto dos Anjos também. Denizar, a palavra é sua. Está iniciada a nossa reunião. Meus amigos, minhas amigas do Seara de Deus, sejamos todos fraternalmente acolhidos nesse momento de festa em que comemoramos mais um ciclo de realizações dessa instituição que reflete vocês e que reflete o brilho luminoso da fraternidade e do trabalho constante que une a todos nessa casa. Que tenhamos uma noite de recordações das lições inesquecíveis da mediunidade psicográfica iluminada de Chico Xavier e dos frutos que a psicografia pode trazer para a humanidade, para o ser humano, para tirá-lo desse temporário e provisório caos que nos encontramos. Lembrando que o mundo hoje está preocupado porque temos a dolorosa estatística, para vencê-la, de 370 milhões de pessoas padecendo de transtorno depressivo no mundo. Isso em progressão geométrica. Os especialistas da Organização Mundial de Saúde afirmam que em 2025, 35% do gênero humano estará sofrendo de algum tipo de transtorno ligado ao universo da depressão e das psicopatologias contemporâneas. 2.700.000 pessoas desistem de viver todos os anos, e a cada 25 minutos dá-se um suicídio no planeta Terra. No Brasil, exatamente isso. Então, nesse dia que estamos comemorando mais um ano do Seara de Deus, que possamos ter uma noite de reflexão para que coloquemos esses recursos da doutrina espírita a serviço da sociedade. Eu costumo dizer, para falar um pouco sobre o Dia Internacional da Mulher, que será amanhã, que quando nós, homens, na encarnação masculina, evoluímos um pouco, é o caso do Mário Jorge, que já evoluiu um pouco mais, já sabe qual é a sentença, né? Reencarnar-se em experiências femininas. Vocês podem ter certeza que quando nós, homens, evoluímos um pouquinho, reencarnamos no ser feminino. Então eu quero com isso apenas parabenizar e prestigiar essa condição da grande mãe geradora da vida e da presença de todas vocês, mulheres que aqui estão, guerreiras que são, guerreiras da paz, por assim dizer, e que todas sejam abraçadas pelo Seara de Deus e fraternalmente, alegremente acolhidas nesse dia de festa. Muito bem. Falar de psicografia é falar, antes de mais nada, de Chico Xavier. Chico Xavier, quando completou
21 anos de idade, ele publicou um livro que abalou o ambiente literário do Brasil. Parnaso de Além-Túmulo, com 56 poetas mortos. Estava vivo no plano físico, naquele momento, um dos maiores literatos da nossa literatura nacional, que é Humberto de Campos. Ele estava no plano físico. E ele foi à imprensa, porque a imprensa mineira e do Brasil destacou a publicação de Parnaso de Além-Túmulo, e Humberto de Campos escreveu um texto refletindo sobre o livro. E ele disse assim: se este menino do interior de Minas, de Pedro Leopoldo, continuar a escrever poemas, como ele psicografou, publicou, nós, os poetas, vamos ficar desempregados e nossos livros vão se perder. Tal era a perplexidade que o Brasil tinha diante de um garoto, como ele próprio se autodefinia, o matuto de Pedro Leopoldo, que tinha formação primária e psicografou poemas de Castro Alves, Augusto dos Anjos, Machado de Assis e tantos outros poetas, trazendo a realidade da comunicabilidade espiritual com o mundo corporal ao nível da psicografia. O Chico, quando ele completou 100 livros publicados, então o Emmanuel tinha dito para ele: eu tenho permissão de, através de você, conduzir a publicação de 100 livros. Depois disso, analisaremos o que vamos fazer. Quando completou 100 livros, a imprensa de Uberaba fez um evento em Uberaba, toda Minas Gerais, para comemorar o 100º livro de Chico Xavier. E aí perguntaram para ele: Chico, como é que você se sente ao publicar o 100º livro? E ele, com aquele jeito mineiro dele de sempre, disse: muito feliz, 100 livros. Como assim, Chico? 100 livros. 100 livros, 100 com S. Muito feliz, 100 livros, porque eu nunca escrevi nada. Foram eles que escreveram. Mas tem uma coisa curiosa de bastidor que o Marcel Sotomayor conta na biografia As Vidas de Chico Xavier. O Emmanuel tinha dito que era 100 livros. Quando ele completou 100 livros, o Chico chegou para ele e disse: seu Emmanuel, o acordo não era 100 livros? Completamos. Agora eu quero cuidar da minha vida. Agora eu quero me casar. Poucos sabem disso. O Chico conta isso para Marcel Sotomayor. Eu quero me casar. Aí o Emmanuel diz assim para ele: Chico, você até pode. Eu só não garanto que vai dar certo. Eu só não garanto que você vai continuar no corpo, mas pode. Aí o Chico já desistiu, voltou atrás e continuou a tarefa dele. Chico Xavier psicografava de um modo muito peculiar. As pessoas ficavam na palestra pública, tinha uma leitura do Evangelho, a oração, uma palestra como essa, lá, Pedro Leopoldo, depois Uberaba, e ele psicografando lá dentro. As pessoas que estavam no auditório não tinham feito nenhum contato com Chico Xavier, não sabia nem quem estava lá, nem o nome delas, coisa nenhuma. Ao final da reunião, ele voltava com 2 ou 3 psicografias, algumas das quais com 38 páginas, 56 páginas. Aí ele começava a ler, ele se levantava e ele mesmo lia. Querida mãezinha, naquela madrugada de 3 de abril de 1954, quando o nosso carro atravessava a rodovia quilômetro tal, e a senhora tinha dito para que eu não usasse aquele sapato, e aí ia. O tio fulano, o avô, o primo, muitos nomes, muitos dados. E quando ele pela metade da leitura, uma pessoa se levantava chorando, era familiar daquela pessoa. Detalhes de uma especificidade assustadora. Só que tem uma história interessante. Ele psicografou uma dessas mensagens, e aí estava tudo certo, todos os dados, querida mãezinha, todos os nomes, as datas, os detalhes, tudo. Mas no final o Espírito escreveu assim: a minha mãezinha querida Sica. A senhora leu a mensagem chorando na frente do Chico. Quando terminou, disse: Chico, está tudo certo a mensagem. É ele, meu filho. Mas só tem um detalhe: eu não me chamo Sica. Chico disse: minha filha, eu sou um carteiro. Eu recebo e entrego. Eu não sei. Mas eu não me chamo Sica. E ela foi embora para casa pensando.
A mensagem estava toda correta, todos os detalhes, mas estava lá a minha querida mãezinha Cica. Quando ela chegou em casa, semanas depois ela ficou pensando sobre essa história da Cica. E num dado momento, ela estava na cozinha da casa dela, ela sentou-se de emoção e lembrou de uma coisa. 3 semanas antes dele partir, ele chegou para a mãe e disse assim: mãezinha, você está muito gordinha. Você está parecendo a elefantinha do extrato de tomate Cica. Meus amigos, ele escolheu não dizer o nome da mãe. Ele escolheu dizer algo que ninguém poderia saber, porque só estava ele e ela, ele e a mãe na cozinha, e trazer um detalhe da convivência. Depois da mensagem está 100% enriquecida de detalhes matematicamente corretos. Chico Xavier, nos anos 70, Chico publicava livros e ele se divulgava, e eram vendidos livros de Chico Xavier mais do que Jorge Amado. E aí Chico Xavier já estava muito conhecido, e a Universidade da NASA decidiu pesquisar a mediunidade de Chico Xavier. Perdão, o Instituto de Pesquisa Aeroespacial da NASA, norte-americano. Eles vieram ao Brasil e pesquisaram a mediunidade do Chico. E aí os russos, né, não poderiam ficar para trás, o oposto era a cortina de ferro, o leste europeu, queriam também contactar o Chico. Os sujeitos vieram, trouxeram aqueles equipamentos todos e fotografaram a aura do Chico. Não é a alma, viu, gente? Não confunda. A aura é uma bioenergia detectável sob a epiderme de qualquer ser vivo com determinados equipamentos de detecção do espectro de energia que existe em torno da pele. A aura do Chico tinha 20 metros com ele psicografando com Emmanuel. 20 metros. A nossa aura não passa nem de 2 centímetros. A do Chico tinha 20. E finalmente Chico Xavier psicografou 412 títulos. E um dia ele mandou uma carta para uma amiga e no final escreveu: do irmão, a querida irmã, do irmão Cisco. Aí ela disse: Chico, você assinou errado o seu nome? Ele disse: não, a grafia está correta. Eu sou um Cisco. Quando Chico Xavier desencarnou, naquele 30 de junho de 2002, o Espírito Emmanuel dizia para ele assim: Chico, você vai partir num dia em que o Brasil, os brasileiros estarão em festa. Todo mundo vai estar feliz, comemorando, em festa, alegre. O Brasil vai estar muito festivo. Aí as pessoas brincavam, e faça o sofrimento do povo brasileiro, dizia assim: Chico, então você não desencarna nunca. E ele desencarnou a 30 de junho de 2002, no dia em que o Brasil ganhou o pentacampeonato. E o Chico saiu, como se diz, à francesa. No domingo posterior, pensadores de todos os matizes, de Leonardo Boff a intelectuais e cientistas, escreviam na Folha de São Paulo que Chico tivera sido o profeta que levantou e mobilizou as pessoas para transformarem a sua dor em obras de amor. As pessoas chegavam em Chico Xavier porque tinham perdido seus filhos. E um dia Caetano Veloso disse assim, perdão, Gilberto Gil, que perdeu um filho no sentido de tê-lo desencarnado. Ele disse, a perda de um filho é uma dor sem nome. Se você é viúva, porque tem um nome e seu esposo se foi. Se você é órfão, é porque seu pai foi antes que você. Mas se você perde um filho, ou seja, na linguagem comum, ele desencarna, nossa visão, não tem nome para dar a isso. Então as pessoas chegavam a Chico Xavier com o coração destroçado. Um dia, Chico Xavier estava dormindo de madrugada, descansando, e daqui a pouco para um carro muito elegante, muito chique, com uma senhora dentro. As pessoas bateram na porta de Chico de madrugada, o filho adotivo dele acordou, e a senhora, aos prantos, eu preciso falar com Chico Xavier. Ele acordou o pai dele. Chico veio, se vestiu, e aquela senhora estava destruída em lágrimas. Ela estava com um saco ao seu lado. E ela disse, Chico, está vendo esse saco? É a minha filha, que deixaram esquartejada na porta da minha casa. Chico Xavier abraçou essa mulher
e apenas abraçou e chorou com ela por 30 minutos. Depois ele a trouxe para dentro do seu ambiente e psicografou a mensagem. É essa força da psicografia consoladora que nós queremos trazer um pedacinho do nosso trabalho a respeito dela, pedindo permissão à casa e reverenciando a memória desse médium incomparável, único, que iluminou a história da humanidade com a sua humildade incomparável e com o seu amor transcendente. Então nós vamos falar um pouco para vocês agora. Eu vou pedir permissão para que o livro Cartas Vivas fique aqui pertinho, porque eu vou ter que usá-lo já já, para falar sobre o livro Cartas Vivas para vocês, que é um livro psicográfico. Então, eu vou contar um pouco da história. Também queria dizer rapidamente que quando eu estou aqui no Seara de Deus, eu me sinto absolutamente em casa. E explico por quê. Eu sou pernambucano como vocês, e passei 25 anos da minha vida torcedor do Náutico, como Mário Jorge, mas é como ele diz, né? Bem-aventurados os aflitos, não disse Jesus? Nós somos felizes. Muito bem, 25 anos da minha vida eu passei aqui. E eu quero dizer para vocês que eu tive a alta honra de ter viajado esse estado inteiro fazendo palestra. Da Casa dos Espíritas de Pernambuco aos Missionários da Luz de Dona Niná, do Instituição que tem nos Coelhos, Joana Dark no Cordeiro, Caminho da Luz, Federação Espírita Pernambucana, Discípulos de Jesus em Gravatá. Viajei com Dona Lucila Filizola, de saudosa memória, pela Comissão Estadual do Espiritismo, eu garoto e ela já uma senhora, trabalhando pela Semana Espírita de Pernambuco. Andei por esse estado de ponta a ponta nessa tarefa que tive a alta honra de contribuir com o Heleno no Foresp, e em 94 as leis do destino me levaram para Brasília, e eu me mudei, lá me casei, constituí família. Eu vou falar sobre isso porque isso atravessa uma história incrível de uma psicografia que eu recebi. Mas foi só para me aproximar um pouco de vocês e dizer que eu estou em casa, que eu agradeço muito a presença de vocês e que nós vamos falar agora de psicografia para valer. Então aqui vocês têm o nosso trabalho em Brasília, no GEAI, Grupo Espírita Abrigo da Esperança. Nosso trabalho de psicografia. Aqui à sua direita, o Psicografias número 1, essa obra com as mãos iluminadas. E do outro lado, Cartas Vivas, que eu trouxe para vocês. Eu vou pedir para a nossa amiga passar, nossa irmã, para a gente poder começar. Pode soltar o slide inteiro. Gente, eu não vou massacrar vocês com ciência, porque não daria tempo. Isso fica para outra oportunidade. Eu só vou dizer para vocês que esse cientista, Niels Bohr, em 1912, ele levantou uma tese impressionante da mecânica quântica, a tese da não localidade quântica das partículas. E ele defendeu a teoria, que depois seria comprovada por Alain Aspect, em 1982, que nem as partículas ocupam lugar no espaço. Se você pegar o spin do elétron, ele tem duplo comportamento, partícula e onda, e as ondas não ocupam lugar no espaço. O Alain Aspect provou isso, mostrando que elas não se circunscrevem. Isso foi uma revolução, e a mecânica quântica está demonstrando que se nem a matéria ocupa lugar no espaço, por incrível que pareça, os corpos de vocês estão apenas vibrando. Foi a última teoria de Albert Einstein. O universo inteiro é um campo magnético, um campo unificado de energias. A matéria é a energia que se move. A mesma energia que constitui nosso corpo é a luz que constitui todo o universo, com comprimento e frequência de onda diferentes. Essa luz branca, ela tem um comprimento determinado e uma frequência específica. O elétron que está girando em nossos corpos é igual a essa luz, só que ele está em outra velocidade e outra frequência. E ele não ocupa, circunscreve. Agora vocês imaginem, quando o Niels Bohr trouxe a tese
O mundo se assombrou porque se ele tivesse razão, o universo estava de ponta cabeça. Lembra daquela conversa segundo a qual 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço? Lembra que aprenderam isso no ensino médio? Se isso for verdade, a mediunidade e o espiritismo são impossíveis. Porque nós nos baseamos que a realidade nossa é tridimensional e tem um corpo bem aspiado agora, com aspas, dentro de outro corpo. Perispírito e corpo físico. Se 2 corpos não ocupam o mesmo lugar do espaço, que é a mecânica newtoniana, o espiritismo é impossível. Por isso que o materialismo mecanicista prevaleceu até a física quântica, quando descobriu que as partículas do comportamento ondulatório não se circunscreve ao espaço. Portanto, todos nós estamos vibrando aqui. Eu espero que estejam vibrando com a palestra, hein, gente? Mas os corpos estão, pelo menos. E essa vibração é apenas vibração. Elas padecem de uma não localidade quântica. Se as partículas do corpo não ocupam lugar no espaço, e elas voltariam à velocidade da luz, se tivesse essa velocidade, os cientistas fizeram uma experiência interessante. Pegaram uma partícula e aceleraram ela artificialmente até atingir a velocidade da luz. Quando atinge a velocidade da luz e vai além dela, ela desaparece do nosso espaço e aparece em outra. Porque não se sabe o que acontece com a energia quando vai além da velocidade da luz. Conclusão, qual é a hipótese que os cientistas espíritas, como o Dr. Hernando Guimarães de Andrade e o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que já veio ofici-mestre, qual é a hipótese do Dr. Jorge André, de Henrique Rodrigues e tantos outros sobre o mundo espiritual? O mundo espiritual é uma realidade que, em nenhuma constituição, em velocidade superior à da luz. Lembra o Livro dos Espíritos? Kardec pergunta, qual a natureza do liame que interliga o espírito ao corpo físico? Então a resposta é uma matéria em estado etéreo, bastante sutil para vós, bastante sutil para vós, mas ainda bastante grosseira para nós, espíritos superiores. É uma matéria quintessenciada, disse Kardec. Era a matéria etérea. E Kardec estava sendo o precursor da mecânica quântica. Eu não vou aprofundar isso, porque não há tempo, mas foi só para dizer que se nem a matéria ocupa lugar no espaço, vocês podem perguntar a qualquer físico quântico. Eles vão dizer, o spin, que estrutura em escala microscópica os elétrons, a estrutura do átomo, ele é vibração, ele está vibrando. Se nem a matéria ocupa lugar no espaço, portanto, os nossos corpos não estão circunscritos aqui, eles estão vibrando, em escala microscópica, claro. Imaginem a consciência. Vocês acham que a consciência está presa ao espaço e ao tempo? A consciência de cérebro está presa. Você dá um cochilo, vê um episódio que está acontecendo na sua casa, volta para o passado ou projeta-se no futuro. Porque na dimensão da consciência, além do cérebro, ela não é circunscrita ao espaço. Pode passar, por favor. Gente, eu vou precisar usar meu óculos, porque eu sou, além de um cego espiritual, um cego oftalmológico. Então, vamos lá. Eu coloquei para vocês aqui as 3 dimensões. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir licença aqui, porque eu vou precisar realmente estar em outra posição. Eu coloquei para vocês aqui as 3 dimensões da mediunidade. Vou olhar para o relógio, porque ele é ateu e contra nós. 3 dimensões da mediunidade. Campo extrafísico ou espiritual, que é o campo perispiritual. O campo mental, que é a janela psíquica do médium, ou seja, só existe mediunidade porque nós, seres humanos, somos capazes de desacoplar. O Dr. Hernando Guimarães de Andrade, em Espírito Perispiritual, ele dizia, médium é um indivíduo que veio com uma peculiaridade, ele é um desacoplado. O que é um desacoplado? É alguém cujo perispírito, o corpo de energia quântica, o corpo sutil, se desloca do corpo facilmente, se desacopla. Então, essa janela psíquica do médium é o estado alterado de consciência, que ele entra sempre que ele desacopla, sempre que ele desdobra. Nós desdobramos todos os dias parcialmente, através do sono, lembra? Não é? O corpo perispiritual projeta-se, e os gregos diziam, o sono é irmão da morte. Gente, todo dia vocês morrem, todos os dias eu morro. E nós que somos nordestinos, morremos mais porque a gente faz a sesta. Os gregos diziam, o sono é irmão da morte, porque o sono é uma morte parcial. Você desdobra, vai e volta, vai e volta. E não sei por que a gente vai e volta todo dia e a gente não quer ir em definitivo, né? A gente fala sobre isso. Mas é um treino.
Então a mediunidade é essa janela psíquica aberta, é um estado alterado de consciência. Se você vê um espírito, escuta, psicografa, desdobra, é porque você é capaz de ir além do cérebro. Aprendam e percebam isso. Ou seja, você se desacopla. Você veio com essa peculiaridade reencarnatória e genética. E esse desacoplamento vai acontecer através da glândula pineal, porque a glândula pineal é no cérebro a área que decodifica. O que é que ela faz? O perispírito do espírito desencarnado manda as informações, que podem ser intelectuais, conceituais, cognitivas ou emocionais. O espírito está chorando através do médium. O que é que está acontecendo? O que está no perispírito do espírito, ele joga no perispírito do médium, mas é a glândula pineal que vai transformar ondas do mundo espiritual, lembra da hipótese, além da velocidade da luz, em ondas em reação neuroquímica. Por que o médium está chorando? Para que caia lágrimas do médium durante o transe, aconteceu que as suas glândulas lacrimais foram acionadas. E o choro se dá porque o espírito conseguiu converter a energia perispiritual dele em estímulo neuroquímico através da glândula pineal. 4 corpos atuam no fenômeno mediúnico. Corpo mental, estados de consciência do médium. Nós estamos aqui na vigília, acordados, ok? É a chamada consciência ego-identificada, de vigília. Pré-sono, você vai na reunião mediúnica, você começa a relaxar, faz a oração, e você começa a entrar no estado pré-sonambúlico, é como se fosse dormir, mas você não vai. E depois, finalmente, você entra no estado sonambúlico, em que você está acordado, mas você está começando a perder alguns controles. Por exemplo, no estado sonambúlico completo, você não move mais as pálpebras durante o transe. Observe, você está consciente, já está em estado sonambúlico, já desacoplou, e as pálpebras estão cerradas como se dormindo estivesse. Isso acontece comigo, e durante o transe eu não consigo mais mexer as pálpebras. Quanto mais profundo é o transe, portanto, a equação é, quanto mais intenso o desacoplamento, mais completo é o fenômeno mediúnico. O espírito vai conseguir trazer a personalidade dele, a linguagem dele, o sentimento dele, o estilo dele, as palavras dele. Eu já recebi uma vez um espírito de um cantor, e ele cantou através de mim, eu que não canto nada, conversou, falou sobre sua vida, e era a personalidade completa do espírito que ali estava. Muitas dessas reuniões e mensagens nós gravamos. Então você tem o perispírito, o corpo espiritual, a sua capacidade de senso perceptivo, e o corpo físico. Tudo isso participa, o sistema nervoso central e o sistema autônomo, que vai... O que é que ele vai fazer, o sistema nervoso autônomo? Ele cuida das batidas cardíacas, a frequência cardíaca, o ritmo respiratório, a atividade intestinal, e tudo isso é alterado durante o transe mediúnico. Frequência cardíaca diminuída, pressão arterial diminuída, atividade peristáltica diminuída, porque o fenômeno atinge o sistema nervoso autônomo, que controla tudo isso. E você vai estar clinicamente modificado durante o transe mediúnico. E, finalmente, o corpo vital, porque envolve os chakras, não é? Nós temos o chakra coronário, o chakra cardíaco, o chakra básico, que são centros de energia do corpo vital, intimamente relacionado ao perispírito. Observem, quando nós desencarnarmos, segundo Chico Xavier, vai demorar bastante ainda, gente, mas um dia, se acontecer, vocês vão lembrar dessa palestra. Quando nós desencarnarmos, segundo Chico, passa 72 horas para o duplo etérico ser desfeito. Está na obra de André Luiz. O que é o duplo etérico? É o corpo de energia vital. Ele faz uma interface com o perispírito. Ele energia. O que é o envelhecimento? Do ponto de vista espírita, do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, da medicina ayurvédica, da visão do corpo vital de Hahnemann, o que é o envelhecimento? É um processo pelo qual a interface entre o corpo vital e o corpo físico, o corpo vital está perdendo força. Quando você desencarna, ele ainda existe. Quanto mais idosa a pessoa, menos intensa, vibrante é o corpo vital. Isso vai fazer com que rapidamente ela se desfaça dele. O que é que André Luiz descreveu, Missionário da Luz, descreveu? Que os espíritos vampirizadores procuram determinadas pessoas para atrás das energias do corpo vital,
pelo qual ele vai conseguir sentir a sensação da sexualidade, ele vai conseguir se sentir vivo e se embriagar com uma sensação melhor. O corpo vital. Tudo isso está dentro do fenômeno mediúnico. Finalmente, a dimensão da ética, virtudes e méritos espirituais já conquistados pelo médium. Pode passar. Gente, há sempre um disparador do transe mediúnico. Disparador mediúnico. O disparador mediúnico pode ser uma emoção forte que você sentiu. Os médiuns, quando eles são impactados por uma emoção, eles, na hora, a pessoa que é médium, que exercita a mediunidade, ele faz um desacoplamento em espectro menor, mas faz. É por isso que você diz, fulano de tal não pode receber uma notícia, porque ele tem uma reação exagerada, né? Então, o médium, ele vai desacoplar por uma experiência emocional, ele vai desacoplar na reunião mediúnica, e ele vai desacoplar durante o desdobramento sono-corporal, né? E ele vai perceber mais fenômenos e realidades do mundo espiritual que a pessoa comum não vai conseguir, por causa da sua condição mediúnica. O espírito atua no campo de expansão perispiritual do médium e resulta em manifestações mediúnicas. Podem passar. Pode passar, por favor. Eu trouxe aqui apenas uma advertência do Kardec, né? Vocês sabem como é que Kardec definiu o espiritismo, né, gente? O espiritismo é a ciência nova que veio revelar a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Eu acabei ficando aqui de costas para o Mário Jorge. Não é? O espiritismo é a ciência nova, tópico 19, Gênese, caráter da revelação espírita. O espiritismo é a ciência nova que veio revelar a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Nolo demonstra, não sob a lógica, o princípio do maravilhoso e do sobrenatural, mas de uma forma rigorosamente natural, através de leis rigorosamente naturais. Se quisermos ser espíritas, temos que ser naturalistas em matéria de visão do mundo espiritual. Qual é a diferença da visão do mundo espiritual em Kardec, nas obras de Chico e no espiritismo? É que uma visão baseada em leis naturais. Não há dogmática, não há mistério. Nós é que não conseguimos compreender os processos psíquicos e neurofisiológicos do fenômeno mediúnico. Se estudarmos, compreenderemos. Está tudo dentro das leis da natureza, né? Daí ele dizer, o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo não pode explicar tudo pelos fenômenos da matéria. Ao espiritismo sem a ciência falta apoio e comprovação. A ciência segue até um ponto e para, e o espiritismo vai além. Mas aí é uma advertência do Kardec sobre as manifestações mediúnicas. Dirigimos-nos aos de boa fé. Kardec dizia que o espiritismo não se dirigia aos que já tinham sua fé completa. Se você é católico e feliz na sua fé, o espiritismo não se dirige a essa pessoa. Kardec fala isso nos seus textos. O espiritismo se dirige àqueles que duvidam, àqueles que pesquisam e àqueles que estão insatisfeitos com a sua fé. Aqueles que querem algo mais. Aí ele diz, dirigimos-nos aos de boa fé, aos que não trazem ideias preconcebidas ou decididamente firmadas contra tudo e todos, né? Camille Flammarion, que foi aquele que fez o discurso no sepultamento de Allan Kardec, em 31 de março de 1869, Camille Flammarion, que escreveu Deus da Natureza é considerada a reencarnação de Galileu Galilei, ele dizia, aos que creem em tudo e os que creem em nada. Nós não devemos ocupar essas duas posições extremas. Nem os que creem em tudo, em qualquer coisa, nem os que creem em nada, negando aquilo que não estudaram. Quando vocês verem um cético negando a tudo, eles negam o que não estudaram. Eles não têm autoridade, nem moral e científica, para falar da mediunidade. Qualquer pessoa que quiser falar da mediunidade pode pesquisá-la, inclusive, Kardec recomenda. Mas tem que estudar antes. A opinião sem estudo é leviana. A opinião sem pesquisa também é infantil e leviana. Então Kardec diz, firmadas contra tudo e todos, aos que sinceramente desejam instruir-se, lhes demonstraremos que a maior parte das objeções opostas à doutrina promanam de completa observação dos fatos. Pode passar, por favor.
Pode passar essa mensagem também, eu vou direto para algumas histórias e as cartas, não vai dar tempo da gente trabalhar tudo, não vai dar tempo. Pode passar. Isso é uma mensagem da nossa irmã Adriana de Jesus, que está no livro. Vigor Espiritual, vocês terão ela lá no livro depois. Pode passar, por favor. Essa é uma outra mensagem de Samuel de Latour, que foi um sacerdote francês, e é incrível que ele se despede de nós num dado momento do nosso trabalho, que já está completando aí, eu comecei com 16 anos, estou com 50, já está aí com 34, quase 35 anos de atividade mediúnica de trabalho espírita. Aí, ele, no dado momento, ele se despede. Essa aqui eu quero contar a história. A outra. Muito bem. Gente, Jorge André dos Santos. Quem conheceu o doutor Jorge André dos Santos aqui, levante a mão. Gente, doutor Jorge André foi um psiquiatra, foi porque desencarnou, estou usando a expressão normal, né? Ele foi um psiquiatra espírita, escritor, escreveu mais de 30 livros. Nós trouxemos o doutor Jorge André, em novembro de 1998, ao primeiro Fórum Nacional de Espiritismo. E o conhecemos, Jorge eu conheci em vida, nos tornamos amigos e tudo mais. Quando ele completou 100 anos, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles trouxe o nosso Divaldo Franco, e Divaldo fez uma palestra para homenagear 100 anos de Jorge André. É um dos maiores cientistas de espíritos do Brasil que já desencarnou. Num dado momento, na nossa reunião mediúnica, o espírito Adriana de Jesus me disse: meu filho, o nosso irmão, doutor Jorge André, está aqui conosco. Nós vamos tentar fazer com que ele escreva. Eu fiquei aguardando, e eu vi ele sorrindo aqui do meu lado, muito alegre. E num dado momento ele passa a escrever. Eu quero dizer para vocês como é que acontece, eu devo contar. Eu sinto, minha mão começa a tremer. E aqui não há nenhum mistério, gente. Chico Xavier dizia: o telefone toca de lá para cá. Se todos os médios do planeta Terra respeitassem isso, sequer o animismo propagaria muito. Muito menos ainda a fraude mediúnica. Nós passamos, às vezes, de um mês inteiro, 3 semanas sem os fenômenos ostensivos. Atividade de desdobramento, mas sem a psicografia. O espírito determina o fenômeno. Não somos nós que agendamos a comunicação mediúnica. Kardec dizia: o espiritismo é uma ciência diferente, porque ele está dependente de um sujeito que é livre. O espírito não é obrigado a estar na sua reunião só porque você quer estar e porque você está fazendo. Ele pode não ir, ele pode decidir não estar, ou você pode não estar em condições neurobiológicas, orgânicas, emocionais naquele dia. Mas aí o doutor Jorge André aparece, minha mão começa a tremer, e o fenômeno se dá. Ele escreve isso aqui em 3, 4 minutos. Tem poemas gigantescos em 5 minutos. Luz diminuída, e então ele escreve a seguinte carta, interessante. Medicina do Espírito. Na medicina espiritual, vivi minha tarefa junto à doutrina espírita. Na família, vivi os doces momentos do afeto e da ternura. Na ciência, mergulhei os meus pensamentos na magia do conhecimento. Na minha breve passagem pela vida militar, vivi a disciplina e a ordem do dever bem cumprido. Mas foram as leituras evangélicas na grandiosa tradução kardeciana que encontrei o porto seguro do equilíbrio moral e das justas e ajustadas ideações. Sou mesmo entusiasta da causa médico-espírita, hoje não além mais do que nunca. Aos companheiros do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, deixo meu abraço. Ao comandante César e seus comandados, obedientes ao Cristo, agradeço. A estes amigos apóstolos, agradeço pela oportunidade. Estou feliz ainda que é perfeito, Jorge André. Desculpem a leitura muito dinâmica, mas é porque senão não vai dar tempo nem do mínimo na palestra. Veja, não, eu quero que deixe ali, é porque eu vou comentar a carta. Deixa lá, por favor. Deixa lá no Jorge André. Então, gente, aí vocês dizem assim: como se pode identificar que a carta é dele? Eu recebi essa carta. Observe que ele dirige a carta, basicamente, ao César Reis. Quem é o César Reis? O César Reis é o presidente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Foi presidente da Capemisa, do Lar Fabiano de Cristo. Quando o Jorge André desencarnou, ele era o presidente de honra do ICEB. E eles estavam publicando as obras completas do André. Eu recebi essa mensagem e mandei para o César. O César Reis é uma pessoa reservada, um oficial do Exército. Estou citando ele aqui, porque a história passa por ele, e ele pode dar esse testemunho para vocês quando quiserem. Ele recebeu a mensagem por e-mail, em 2 minutos ele voltou e disse: é o André, tem a digital dele.
Como é que a pessoa sabe isso? Somente aqueles que conviveram com a pessoa detecta as formulações que ela usava, justas e ajustadas ideações, o que ele fala da família, o jeito que ele se refere à vida militar. O César e o filho dele receberam e disseram: é meu pai. É a família que completa a mensagem que é entregue para ela. Pode passar, por favor. Agora temos um caso ainda mais emocionante. Bom, eu estava em minha residência, tá certo? Eu sou casado, tenho 3 filhos, sou professor universitário, minha esposa está ali, é médica pediatra. Eu estava na minha casa à tarde, eu costumo trabalhar de manhã e à tarde eu estou em casa, trabalho à noite também. E eu estava assistindo um programa de televisão, um noticiário qualquer que tem lá em Brasília. Por coincidência, o apresentador do programa é meu amigo, porque nós fomos professores de uma mesma universidade na área de comunicação social. Eu tenho mestrado em Sociologia e fiz aqui na UFPE, no Cefis, Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Fui aluno ali da UFPE. Então, sendo professor, estava em casa assistindo, e aí aparece uma notícia trágica, lá em Brasília. Uma menina de 9 anos de idade, eu não vou entrar em detalhes, porque a história é muito pavorosa, ela foi assassinada, e ela sofreu violência sexual e foi assassinada. E a cidade inteira ficou assim muito abalada com essa história, a família apareceu na televisão, e eu decidi orar por essa menina, sistematicamente. Oramos e um tempo depois veio essa mensagem. Eu vou ler a mensagem, depois conto a vocês o que acontece quando a gente entregou para a família. Papai, no começo foi tudo uma confusão na minha cabeça. Mal sabia se estava morta ou viva. Não estava mais na presença do meu agressor, nem tampouco reconhecia o lugar onde me encontrava. O tio Júlio foi o primeiro que me apareceu. Aquela barba branca dele enorme, de Papai Noel, só podia ser ele. Logo percebi que não fazia mais parte do plano físico. Agora reconheço que tudo foi significativo e para mim libertador. As guerras do passado sempre foram chagas da história de todos nós. A violência com que agi me fez merecedora de tudo que passei. Pai, adoro o lugar onde estou. Tem muitos pássaros por aqui. Sabe aquele canário que o Senhor tanto gostava? Está vivo, cantando e comigo. Depois, papai, te falo mais. O moço por quem escrevo é uma pessoa que sempre ora por mim. Talvez por isso tive a permissão de vir aqui hoje. Não duvide, papai, a vida prossegue muito além do corpo. Vou terminar pedindo a você e a mamãe que perdoe o homem triste. Ele é doente, enfermo. Agora já vou. Sua menina maravilhosamente maravilha, Beatriz. Nós recebemos essa psicografia e agora estávamos diante de um dilema. Como fazer chegar a família? Não sabíamos nada, além do fato de que ela tinha sido assassinada. Não conhecia a família, não sabia endereço, não sabia nada. Só que o noticiário tinha sido através desse colega, que é apresentador de TV, e colega nosso foi em universidade, o Henrique Chaves, em Brasília. Eu guardei essa mensagem, era um caso policial, eu guardei, eu não tinha como entregar à família, ela ficou guardada. 2 anos depois, eu chegando a um shopping de Brasília com meu filho, o Alain, e aí, por coincidência, entre aspas, eu encontro o Henrique Chaves. Eu disse: Henrique, você sabe que eu sou médium espírita, psicógrafo, e eu estou com uma carta psicografada de uma menina, eu preciso chegar a fazer chegar a família. Ele disse: olha, o meu editor-chefe cuidou de tudo, sabe o endereço da família, eu vou te ajudar nisso. Eu mandei por e-mail a carta para ele. O editor-chefe, coincidiu do editor-chefe dele ser espírita, foi só uma coincidência. Aí o cidadão pegou e ficou ainda mais motivado. Foi à família, entregou ao pai. Quando ele entregou a carta ao pai, é uma pessoa muito simples da construção civil, evangélico. Presta atenção nisso, gente, evangélico. Nessa hora, as religiões desaparecem e as pessoas estão integradas na certeza de que encontraram seu familiar no documento. Então, ele pegou a carta, leu,
A pessoa começou a ler, ele ficou muito emocionado. Quando terminou, ele disse: é minha filha. E saiu explicando cada um dos detalhes. O tio Júlio e a sua barba grande de Papai Noel. O passarinho, ele disse: mas nós tínhamos esse canário. Depois ele fala dessa expressão maravilhosamente maravilha. Detalhes do texto que só a família, para nós não faz sentido nenhum. Que só a família, palavras, detalhes e contexto que só a família reconhecia. Ele disse: é minha filha. E ele disse mais: eu estou disposto a dar o testemunho que eu acredito que é ela em qualquer lugar. Isso ficou para a gente fazer um evento e assim foi. Esse foi mais um caso muito interessante de uma psicografia. Todas as psicografias que eu trouxe estão no livro. Nós já entregamos às famílias. As famílias deram o aval e disseram: são eles. Pode passar, o tempo já terminou. Essa é uma outra história muitíssimo interessante e emocionante. Eu fui lançar o livro Psicografias no Rio de Janeiro, no Teatro Vanucci. Em janeiro, fomos lá, fizemos a palestra, lançamos o livro. Quando eu voltei, imediatamente fiz palestra na nossa casa em Brasília, que é a Comunhão Espírita de Brasília. E eu falei do livro, das psicografias, do livro anterior. E aí, ao final, eu autografo os livros lá na nossa casa. Chegou um casal, ele um pouco mais atrás, com os olhos lacrimejantes. A senhora veio e disse: Denizar, ele é fulano de tal, está muito emocionado, não consegue falar com você, mas a gente queria te fazer um pedido. A gente queria te entregar, perguntar para você se era possível você receber o nome do filho dele. Fazia uns 3 meses que o filho dele tinha desencarnado. Chama-se Roberto Menezes. Eu disse: olha, a única coisa que eu posso fazer é orar. Orar sistematicamente e aguardar. Nós temos casos que esperam até hoje, faz 10, 15, 20 anos. E tem outros casos que, como esse, nós recebemos, aí ela me abraçou, ele veio e abraçou, e ficou nisso. Ele passou somente a data de nascimento, a data de desencarnação e o nome do rapaz. Gente, foi uma coisa incrível. Nesse caso, uma semana depois, veio esta mensagem: papai, olhei para você e tive vontade de beijá-lo, como fazia na vida que tivemos. Fui com você à comunhão e assisti à pregação. Um detalhe importante: eu, Denizar, no meu vocabulário, na minha escrita, eu jamais chamaria a palestra espírita de pregação. Nada contra. Quem quiser chamar, pode chamar. Eu não chamaria por gosto e modelo. Eu chamaria de outra maneira: palestra, conferência. Ele chama pregação, porque era uma família católica. E vocês podem ter certeza que ninguém perde a individualidade porque desencarna. A dona de casa será a dona de casa, o cientista será o cientista, o esquizofrênico o será por um tempo, e cada um de nós vai levar a sua individualidade para o mundo espiritual. Ele chamou de pregação. Não é fácil vencer a saudade, mas temos que aceitar a minha passagem. Agradeço o seu carinho e sua presença constante no meu caminho. Estou em tratamento, e quando tiver melhor, escrevo mais. Dê um beijo em minha tia e sigam juntos os ideais do Evangelho. Agora preciso encerrar. Seu filho, saudoso, porém confiante, Roberto Menezes. Observaram que ele não fala da mãe dele aí? Cadê a mãe? Apareceu a mãe? Eu não sabia de nada. Não apareceu a mãe. Nós, quando mandamos a mensagem para o pai disse: Denizar, a mãe dele não está mais no plano físico, ela já desencarnou. Eu o criei com a madrasta e, sobretudo, com a tia, para a qual ele manda o tal do beijo. O pai recebeu e disse: é meu filho, pode publicar, porque eu reconheço como meu filho. Se tivesse começado a mensagem pai, eu já estaria estranho. Ele me chamava usualmente de papai. Esse caso foi divulgado na Comunhão Espírita e está no livro Cartas Vivas. Pode passar, por favor? Agora é a história que eu vou terminar com ela, viu, Maria Jorge? É a melhor de todas, essa história aí. Bom, vocês conseguem identificar alguns livros. Ali você tem o Chico Xavier psicografando, inesquecível. Você tem As Vidas de Chico Xavier. Quem já leu, comprou, viu a capa, manuseou As Vidas de Chico Xavier, de Marcelo Sotomayor? Já leram? Depois vem o segundo livro, Por Trás do Véu de Ísis. Quem leu Por Trás do Véu de Ísis, com exceção, Mário Jorge talvez tenha lido. Quem leu Por Trás do Véu de Ísis? Minha esposa também não pode, não. Levante a mão, por favor.
Leu Por Trás do Véu? Depois eu vou fazer uma pergunta para você. Se você acertar a pergunta, você vai ganhar um livro. Mas eu não... Depois. Mas eu vou contar a história, né? Também não podia perguntar aqui agora, senão já dava a dica de início. Vamos em frente. Por Trás do Véu diz... Gente, a história é a seguinte. Este professor que eu vos falo aqui, eu vou me autotitular assim, porque a história tem que passar dessa maneira. Eu produzi programa de televisão, eu tenho mestrado em Sociologia da Comunicação. Então, eu trabalho nas faculdades e instituições de comunicação em Brasília. E eu produzi televisão por 4 anos em Brasília. Nós tínhamos um programa no ar chamado Sinais da Evolução. Se você colocar no YouTube Sinais da Evolução, vai aparecer algumas entrevistas nossas. É espírita. E aí, isso era... Chico Xavier desencarnou em 30 de junho de 2002. Isso era julho, final de julho de 2002. Eu estava em casa, a história agora fica interessante. Eu estava em casa, minha esposa estava de plantão no hospital, né? Eu tinha saído com as crianças, feito elas recolher e dormir. Eu estava em casa. E eu sou do grupo daqueles que é meio perturbadinho, eu ouço vozes. Vocês sabem que a psicopatologia fala que existe alucinação visual e alucinação auditiva, né? E eu estaria no grupo dos que tem alucinação auditiva, mas não é. Porque a alucinação auditiva na psicopatologia desequilibra a personalidade toda e, por enquanto, eu estou mais ou menos equilibrado. Então, eu ouço vozes, eu ouço os espíritos com muita facilidade. E aí o espírito me disse assim, fique na sala, vai valer a pena. Eu estava cansado, ia descansar. Fique na sala, vai valer a pena. Por que eles estão falando isso? Eu fiquei, estava assistindo televisão. Aí, logo em seguida, apareceu o Jô Soares, lembra? E o Jô Soares diz assim... Eu vou entrevistar 3 pessoas. Ele sempre não falava isso? Fulano, Beltrano e Cicrano. Eu vou entrevistar aqui um jornalista, colega nosso daqui, da nossa Globo, que fez a biografia de Chico Xavier, Marcel Sotomayor. Na hora eu disse, opa, não é obsessão. É verdade, valeu a pena. E eu fiquei. E aí o Jô entrevistou esse indivíduo chamado Marcel Sotomayor, jornalista que escreveu esses livros, inclusive aquele Kardec, 3 livros. Aí a entrevista foi maravilhosa, eu adorei, claro, entrevista sobre Chico Xavier, com imagens dele, histórias incríveis, né? O Pedro Jorge vai convidar o Marcel para vocês terem a oportunidade de vê-lo no semestre, ano que vem, quem sabe. Mas é ano que vem, né? Já esse ano? Bom, e ele vai contar essas histórias todas, ele vai contar essa história para vocês que eu estou contando. Eu estou contando, ele vai contar porque ele conta no livro, Por Trás do Véu. Bom, muito bem, aí eu assisti, achei maravilhoso, terminou a entrevista, fui descansar. Quando foi coisa assim, de uns 20 dias depois, eu cheguei na Comunhão Espírita de Brasília. É uma casa linda, gente. Não é tão bonita feita de vocês, mas é quase. Tem 60 anos de idade. Fundado pelos senhores Mário Carvalho e Irene Carvalho, que eu descobri que é os mesmos nomes dos pais do Mário Jorge. Mário Carvalho e Irene Carvalho, lá em Brasília. É uma casa linda, a Comunhão Espírita. Eu cheguei e a casa estava lotada no auditório, que é maior do que esse. Super lotada, as pessoas em pé por todo lado. Eu olhei, era um sábado à noite, eu olhei na janela e disse, quem será que está aí? Né? Eu digo, bom, deve ser o Divaldo, né? Só pode ser. Mas quando eu estiquei, que eu tive um espaço, quem é que estava na tribuna? Marcel Sotomayor, autor desses livros todos, vocês estão vendo aí. Aí eu disse, mas é agora, né? Eu tinha um programa de TV, eu digo, vou falar com ele e entrevistá-lo. Alguém me apresentou, seu Denizar, nosso companheiro aqui espírita, programa de televisão. Disse, Marcel, você topa gravar comigo um programa? Tem um programa espírita e tal, televisão. Ele disse, olha, só se for amanhã, porque no final do dia eu estou voltando para casa. Durante a palestra na Comunhão, e até hoje ele diz isso, eu sou um jornalista que fez a biografia de Chico. Eu não sou espírita. Preste atenção nisso, viu, gente? Minha família não é espírita. Meu pai se declara ateu e eu não sou espírita. Aí eu entrevistei o Marcel no programa. Era um domingo, né? Fui lá, acionei o cinegrafista e tal, e entrevistei o Marcel 50 minutos. Terminou a entrevista, foi maravilhosa, eu dei uma carona para ele, levei ele na Asa Sul, e ele ficou lá próximo, eu fui na casa, no apartamento do tio dele. E eu disse, me dá o teu endereço, porque eu vou mandar para ti uma cópia. O programa passava em Brasília e em Salvador, na Bahia, nesses 2 estados, Sinais de Evolução. Ele foi embora e acabou a história. Eu não sabia nada dele, nada da vida dele, certo?
nada da família dele, nada de coisa nenhuma, só que ele era biógrafo de Chico. Algumas semanas depois, eu recebi essa cartinha. Vamos a ela. Querido Marcel, volto contente do outro lado do rio da eternidade, para dizer que sua tia e seu avô pedem para que você continue na tarefa de divulgar a vida e a obra do grande apóstolo do Espiritismo, Chico Xavier. Foste chamado ao trabalho e agora não podes abandoná-lo. Um beijo da sua tia, Lourinha. Nós recebemos essa psicografia, eu li. Observe que é um bilhetinho, é só um bilhetinho, não é nem uma carta. Um bilhetinho despretensioso. Eu disse, engraçado, um bilhete para o Marcel, e agora? Estava diante do desafio. Marcel tinha dito, não sou espírita. Eu não tinha intimidade com ele. Ele, à época, era diretor do Globo Rural e editor-chefe do jornal O Globo. Eu peguei a cartinha com esse nome, Lourinha. Ele disse, não, essa vai ficar para a história. Guardei. Eu guardei a cartinha e aí começou um processo obsessivo. Porque as tais das vozes perturbadoras me diziam, por que você está guardando essa carta? Mande para o destinatário e confie na sua mediunidade. E eu dizia, mas não tem como. Ele não é espírita, vai ser uma exposição, um fracasso. Vai ser muito ruim, eu não tenho coragem. Mande para o destinatário o bilhetinho. Aí, para acrescentar a perturbação, a minha esposa que está ali, dizia assim, mas por que você está guardando? Está com medo de quê? Mande a carta para o destinatário. E eu fiquei nessa perturbação, Mário Jorge, de um lado e outro. Teve uma hora eu tomei coragem, eu produzi o programa de televisão ainda, no Parlamundo da LBV. Tinha uma pessoa do lado assim, tem o nome do meu filho, Danilo, gerente. Eu liguei para o Marcel, ele me deu o número e o endereço. Eu liguei para ele meio sem graça, como quem liga para casa de gente importante, se ligar para o Mário Jorge, brincadeira. Mário Jorge, você pode ligar. Eu não tinha intimidade nenhuma com o Marcel. Ele era um jornalista da Globo. Observe. Eu digo, e agora? Aí eu liguei, eu posso falar com o seu Marcel? Aí a pessoa disse assim, eu vou ver se ele se encontra. Porque sabe que gente importante sempre vê se ele está, né? Eu falo tudo isso com a maior tranquilidade, porque hoje ele é meu amigo pessoal, gente. Então posso falar brincando. Ele vai chegar e vai confirmar tudo isso para vocês quando vier aqui. Eu vi aqui. Aí ele vem ao telefone e digo, Marcel, está lembrado de mim, Denizade de Brasília? Ele disse, claro. Como vai, Denizade? Tudo bem? Tudo bem. Ele disse, olha, Marcel, eu estou te ligando para pegar o endereço, detalhes, CEP, e para te mandar. Ah, como foi o programa? Bom, ótimo. Legal? Sucesso. Eu recebi e-mails, foi maravilhoso. Aí eu me preparei, tomei fôlego. E disse assim, Marcel, você conhece alguém na sua família? Tem alguém na tua família com o nome de tia Lourinha? Resposta do outro lado. Não conheço ninguém com este nome. Aí o Danilo, que estava do meu lado, ele olhou para mim, eu estou suando aqui porque está um pouquinho calor, mas em Brasília não estava, e eu comecei a suar. E eu fiquei amarelo, vermelho, branco, minha pressão arterial caiu. Eu, na hora, disse assim, que obsessores desgraçados. E eu me lembrei dela, da minha esposa. Entrei numa gelada, mas aí ele fez a segunda pergunta. Por que você está falando isso? Ele sabia que eu era médium, isso ele sabia. Você recebeu alguma mensagem para mim? Eu, de jeito nenhum. Nenhuma. Não, mas por que você está falando? E eu tinha que dar alguma explicação. Aí eu disse, Marcel, checa. Só isso. Eu tomei fôlego e alguma coisa disse, manda ele checar. Checa, verifica, pesquisa. Eu disse só, checa. Obrigado, abraço, fiquei lá acabado. 20 minutos depois, aí a história começa. Aquele jornalista, que hoje é meu amigo pessoal, racional, que não acredita no espiritismo e tal, liga para mim, viu, Mário Jorge? De volta. Denizar, pelo amor de Deus, existe a tia Lourinha. Olha a história. Você que leu o livro vai saber. Professor universitário de 37 anos, apresentador de televisão, liga para minha casa sábado e pergunta, tem alguma tia Lourinha? Ele ligou para o pai dele. Esse professor é este amigo que vos fala.
Ele liga para o pai dele: pai, tem alguma tia Lourinha na família? Não conheço ninguém com esse nome. Liga para a mãe: mãe, tem alguma tia Lourinha? Claro que tem, meu filho. Havia a tia Maria, que era sua tia-avó biológica, e nós levávamos vocês para visitá-la. Você tinha 4 anos nesse tempo. E havia a tia Maria, que não era biológica, que morava na casa ao lado. Só que os sobrinhos netos chamavam de tia, todos, por causa da amizade, comadre, muro a muro com a tia Maria. Você não podia lembrar, porque não ficou na família, não é da família biológica. Esse cidadão, na semana posterior, pegou um voo e pousou na nossa reunião. E ficou conosco meses. Ele disse: Denizar, eu vou escrever um livro para contar essa história. Comprem Por Trás do Véu de Ísis, se tiver aqui na livraria. E na primeira frase, ele conta a história toda. Ele fala da minha esposa pediatra, da minha filha Lívia, onde eu moro, tudo que você imaginar. Veio de Recife, a minha rotina. Ele não colocou meu nome civil. Eu vou terminar, Mário. E não colocou porque eu não autorizei. Tem tudo lá, menos o nome. Hoje ele fala para todo mundo, mas quando ele foi colocar meu nome, eu digo: não faça isso. Vai aparecer uma romaria de milhares de pessoas para receber, me querer mensagem, eu não vou psicografar mais nenhuma outra. Não coloca. Então ele publicou o livro. Ele chegava para o Padre Quevedo, lembra do Padre Quevedo? Que combatia o espiritismo? Ele viajou o Brasil inteiro. Aí ele ia no Padre Quevedo e dizia: seu padre, como é que o senhor explica? Nem eu sabia, porque o padre dizia que era telepatia. Nem eu sabia, ele psicografou a mensagem. Ele já contou essa história no Brasil inteiro. Depois vocês entram no YouTube da Comunhão Espírita de Brasília e procura lá, Marcelo Sotomayor. Aí ele vai contar e vai dizer: gente, foi o Denizar, ele está ali com a esposa dele. Aí todo mundo: levanta aí, Denizar. Essa história ele já contou e ele vai contar para vocês quando vier aqui. Então, gente, isso foi o livro, acabou o tempo totalmente. Eu quero que passe só para eu mostrar o que tinha para mostrar, mas não deu. Vocês querem a Daniela Pérez ou eu termino? Quem manda é vocês, o Mário Jorge. Vocês querem? Eu termino com ela, Daniela Pérez. Eu recebi essa psicografia. É psicografia ligada a pessoal do Rio de Janeiro. Minha referência é o César Reis, que é meu amigo de lá. A mensagem diz assim: Glória, mãezinha querida, volto outra vez para te falar do Jardim Celeste, da casa onde moro. Vanucci, nosso amigo de sempre, tem escrito peça de teatro Nosso Lar. É um misto de teatro grego e de suas memórias antigas e memórias cristãs. Minha gratidão é imensa, minha recordação de saudade não cessa, mas acredito que um dia nos encontraremos. Sou a mesma moleca de sempre, descalça e cantante, sua pequetita Daniela Pérez. Pega um apelido, viu? Aí eu recebi essa mensagem, mandei para o César. César, se conseguir, faça chegar a mãe dela, Glória Pérez. O César passou. Essas pessoas que eu estou contando, gente, são pessoas vivas. São testemunhas de tudo que eu estou contando. Passou para uma pessoa chamada Joel Vaz, que é produtor de TV lá no Rio. E aí o Joel pegou a mensagem para entregar para a Glória. E ele ficou 2 anos para falar com a Glória. A Glória estava gravando aquela novela chamada América, à época, com a mensagem debaixo do braço. Um dia, ele chegou no Teatro Vanucci, e quem estava com uma peça de teatro lá no Shopping da Gávea era o Gazola. Lembra do Raul Gazola, o esposo dela? Ele que estava lá. Aí o Joel disse: eu tenho uma mensagem para entregar para a Glória. Ele disse: então aguenta aí, que ela disse que vai assistir minha peça hoje. Glória chegou. Ele entregou a carta para a Glória Pérez. A Glória leu, Teatro Vanucci, levantou, ela leu, claro, para ela só. Ela leu, começou a chorar, colocou a carta no peito e disse: é minha filha. Esse apelido, a sua pequetita, isso era o apelido que nós usávamos na infância dela. Não usava na vida adulta, ninguém sabe disso. O jeito de falar, a moleca cantando, essa coisa toda. Ela disse que era filha dela, chorou muito e reconheceu a mensagem. Já foi entregue à Glória Pérez, está no livro, Cartas Vivas. E aí acabou totalmente. Essa aí é uma despedida, o espírito se despede, vai embora, e está no livro também. Pode passar, eu só vou mostrar e terminar mesmo. Eu acho que essa é a última. Eu termino com o poema e a gente encerra, ok? Tem 2 poemas nesse livro. Um deles é esse aí. Liberdade, ideal de beleza,
Porque foges nos labirintos da história? Onde estás, proeza? Nos sonhos mitológicos? Dos ideais franceses, republicanos, voltas agora na liberdade dos justos? Nos altivos ideais dos servidores da nova era? Nos seus sonhos altaneiros, vós sois esperança e realidade. Ó liberdade, segui adiante como farol, a nos conduzir ao progresso e à justiça. No passado te revelastes luta, porque no presente em lutas sonhamos contigo agora, qual nova aurora redentora. Porque foges, fica conosco, não nos deixes, Senhora. Da tua data comemorativa, deixa-nos fazer uma rogativa, fica conosco na oração do nosso coração, no pedido de nossa devoção. Fica conosco na beleza do Evangelho, na sublime caminhada com Cristo, do testemunho da fé, na grandeza do seu verbo, na altivez do amor do Mestre Senhor, Augusto dos Anjos. 4 minutos, escuro e a mão correndo de forma automática. Pode ser visto, pesquisado, filmado, analisado, quem quiser. O telefone toca de lá para cá. Tocou, a psicografia se dá. Eu vou terminar agora com vocês com um poema do Despertar, para nos convidar a todos a sair da consciência de sono, a descobrir que a vida é a passagem de uma margem à outra da existência, e que não sabemos quando vamos voltar à vida espiritual, e que não sabemos quando vamos retornar. Por isso somos chamados ao despertar, que nos diz: desperta a tua alma adormecida nas ilusões perigosas desta vida. Não te detenhas entre as sombras do caminho, as belas rosas também trazem seus espinhos. Se alguém magoou teu coração, não te entristeças. Segue em oração, sendo a vida na terra passageira. Se caminhas para a libertação, esquece as ofensas e perdoa, segue para a tua evolução. Se tens conhecimento do Evangelho, se praticas um pouco a caridade, não podes dizer que não sabes ou não conheces o que é a felicidade. Ergue teu olhar, fita a natureza, pensa que pode ser leve o teu fardo, suave a tua cruz, se tiveres no teu coração Jesus. Que Ele nos abençoe, nos traga a sua paz, nos encha de harmonia e nos leve de volta aos nossos lares em paz. Muito obrigado.